Quem é o empresário Andrew? Meu nome é Andrew, tenho 30 anos, sou cristão, casado, tenho 2 filhos e uma filha. Eu nasci aqui em Ponta Grossa, num bairro chamado Santa Paula. Sou filho da Audrey, que era manicure, e do Alisson, que trabalhava como representante comercial. Vim lá da favela de Santa Paula 3. Por que favela da Santa Paula 3? Como foi sua infância? Santa Paula 3 era um bairro um pouquinho mais carente, né? Eu sou o primeiro filho de 5 do lado da minha mãe e eu sou o único filho por parte do meu pai. Eu lembro que na minha infância eu não era uma criança muito fácil. Sempre fui bem comunicativo, fui expulso de umas escolas. Era desse jeito. Como eu tive uma criação, por ser uma criança um pouquinho difícil, com várias pessoas, uma temporada com minha mãe, uma temporada com meu avô, uma temporada com a minha avó, eu acabei absorvendo um pouco da personalidade de cada um deles, o melhor que eu pude tirar deles, para se transformar na pessoa que eu sou hoje. Como iniciou sua carreira profissional? Cara, com 12, 13 anos, eu queria comprar meu primeiro computador. E minha mãe não podia comprar para mim, ela era manicure. Foi quando eu pedi serviço pro meu tio. Ele tinha uma fábrica de muro pré-fabricado, pavers, etc. O dia inteiro trabalhando com concreto. No final do dia, o saco de cimento pesava 200 kg. E esse foi um dos primeiros trabalhos que eu tive. Dali eu fui trabalhar com um caminhão, mexer com parte elétrica. Era ruim só quando chovia, que a gente tinha que deitar num pedaço de madeira ali para fingir que era um tapete. Disso eu fui para um estágio que eu fazia no INSS. Do estágio eu fiz um curso de DJ, comecei a tocar em 15 anos, casamento, balada também, inclusive toquei na balada Team. Logo após chegou a temporada entre sair do mercado de trabalho e entrar para o exército. Foi quando eu trabalhei 4 meses no mercado de Tozeto, trabalhei de pacoteiro. Saí na sexta do mercado, na segunda entrei no internato do exército. Já com cabelo raspado, tudo. E começou assim. Como ingressou na área de vendas? Então, um pouquinho antes de eu entrar no exército, meu avô acabou falecendo. Ele era como um pai para mim. E eu queria dar orgulho para ele. Então, eu fiz de tudo para entrar no exército. E quando eu saí, eu decidi que eu queria manter nessa parte de segurança. Ele era policial. E eu usava ele como muito exemplo. E um amigo do meu pai tinha uma empresa de segurança. Eu entrei lá. E, cara, veja como que é. 6 meses eu trabalhando como tático, um carro atravessou preferencial e quebrou minha perna. Fratura exposta. Isso fez eu ficar 1 ano e meio afastado. Nesse 1 ano e meio, recebendo pelo INSS, eu comecei a procurar outras rendas. Foi quando eu comecei a vender joia, vender lingerie, vender roupas. Após isso, logo que eu voltei para a empresa, eu voltei com um sangue do zóio, para trabalhar com vontade mesmo. E a cada 3 meses eu fui subindo do cargo. Aí passei para a área de vendas, passei para a área de licitação, fui diretor da parte do alarme, passei por dentro de todas as empresas daquele grupo daquele amigo do meu pai. Como saiu disso para a área de vendas de veículos? Nessa empresa, quando eu comecei a trabalhar com a parte de licitação, eu ficava muito tempo fora. E infelizmente nessa época foi quando minha mãe acabou se acidentando de carro e ela faleceu. E quando ela faleceu, eu me senti na obrigação de tentar ajudar os meus irmãos. Eu, como sendo o mais velho de 5, foi quando eu decidi que, cara, eu ficava muito tempo longe por causa das viagens da empresa. Ficava 15, 20 dias fora e 2 dias na cidade. E eu, cara, pedia conta. Pedia conta e no meio desse caminho encontrei um amigo meu, o Felipe, na farmácia. E ele falou, Andrew, daí saiu da empresa? Eu falei, saí. E ele, cara, quer ir trabalhar lá na loja? Tô precisando de um lavador. Eu falei, eu vou. Cara, agora imagine pra minha cabeça. Na área de licitação a gente tinha lá 600, 800 funcionários que comandava. Eu ganhava 3.500, 4.000 naquela época, isso em 2018. Eu saí de lá para ganhar R$200 por semana na loja de carro como lavador. Como foi esse novo desafio? Cara, no primeiro mês eu vendi só um carro. Mas eu vendi uma S10, foi pro cliente Joel. Tanto que ele se tornou um dos maiores clientes meu. Até hoje ele, a família dele, a Luciane, que é a irmã dele, compra um carro comigo. Quando eu fiz essa primeira venda, eu percebi que eu podia fazer algo grande. Eu lembro que na época eu estava assistindo a série Suits. E o meu sonho era se tornar o Harvey Specter da linha de carro. Quanto tempo ficou nessa loja? Então, eu fiquei 2 anos e meio nessa loja. Quando eu entrei lá, foi no primeiro mês que eu vendi um carro e a gente chegou a vender mais 20 carros. E nessa época eu percebi que eu precisava de um desafio diferente. E veja bem,
Na vida da gente, as coisas grandes acontecem junto com alguns desafios grandes. Eu lembro que na sexta-feira eu resolvi sair dessa loja, no sábado eu sofri um acidente. Eu quase morri naquele acidente. E na segunda-feira eu começava na outra loja. E com esse desafio enorme de começar num novo emprego, para crescer essa loja da forma como foi na primeira, e passando por esse desastre que foi o acidente, eu acabei, decaindo assim, e fui pendenciando muitas coisas, e eu tive que ter muita força de vontade ali para mim crescer de novo. Eu lembro que o Jackson e o Marlon me ajudaram muito, me trouxeram para a célula deles, e isso foi fazendo aquele Andrew retornar a ser a pessoa que ele era, o vendedor que ele era, trazendo os resultados que ele trazia. E nesse momento eu percebi que precisava mudar muita coisa da minha vida. E após esse choque, quais foram seus próximos passos? Nesse momento, teve uma amiga minha da infância, a Luana, ela me convidou para conhecer o Mastermind. E eu acabei conhecendo o Juliano Macedo. E foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Foi o divisor de águas. Eu entrei para o Mastermind, eu comecei a buscar desenvolvimento pessoal, comecei a investir tempo, investir dinheiro, ler livros. Foi um ano assim, de muito aprendizado. E nessa mesma época eu acabei conhecendo o Ariel Tavares. Foi quando a gente se tornou muito amigo. Hoje ele é meu padrinho de casamento. E ele me incentivou muito a abrir a minha primeira loja. E eu fiquei estudando, me preparando para que, se um dia eu tivesse aquela oportunidade, eu fazia o meu negócio acontecer. Como foi iniciar seu primeiro negócio? Cara, no meu primeiro negócio, teve o primeiro mês onde eu achei que eu estava rico. Chegar alguns meses que eu tenho que passar meu cartão na própria maquininha para eu pagar as contas do mês. Lembro que eu dividi espaço com uma pessoa lá e as nossas ideias eram muito diferentes. Na forma de executar o trabalho, e aquilo me incomodava. Quando eu percebi na verdade que ali não era o meu lugar, e eu comecei a procurar um lugar novo, e foi quando eu achei o lugar onde a gente está hoje, que é o ADS, e comecei a batalhar para que fazer a ADS acontecesse de verdade. Qual foi o start para sair disso para o que hoje é a DS Multimarcas? Nessa época, a minha esposa, que era minha namorada, ela me apoiava demais nessas ideias loucas que eu tinha. A gente foi na imersão do Thiago Brunet, na Conferência de Destino, lá em São Paulo, e eu fiz um propósito da minha vida lá. E foi quando ele deu uma visão para mim do que eu realmente precisava. E quando eu comecei a ADS, eu queria fazer um novo sentido, uma nova forma de fazer um atendimento ao cliente, desde a área da empresa como o nosso atendimento. E hoje, se você vê a nossa estrutura, é um conceito novo. Eu queria que o cliente que compra um carro de 15 mil reais tivesse o mesmo tratamento do cliente que compra um carro de 150 mil reais. E a nossa estrutura hoje ela fala por si só. A gente tem um ambiente confortável, aconchegante, e aqui eu consigo vender todo o segmento de carro. A ADS saiu de um sonho que eu pedi para Deus, e Ele me honrou. Eu queria uma loja que fosse como uma vitrine, que eu pudesse dar um atendimento personalizado e que meu cliente se sentisse especial em cada negociação que ele fizesse conosco. O nome ADS vem das iniciais dos nomes dos meus filhos, que seria o Dominique e a Sophie. Além de ser um desafio de começar um novo negócio, eu fiz longe das áreas comuns e áreas comerciais da cidade. Eu lembro que no make-off muita gente falava que eu estava dando tiro no pé, que isso é uma loucura e que não ia dar certo. Mas graças a Deus a gente tá aí. Como foi esse ano para a DS? Foi um desafio incrível. Deus nos honrou em cada momento, em cada negociação. Eu lembro que o mês que a gente mais teve vendas foi o mês em que a gente fez uma negociação com o pastor Rodrigo, lá da ICP, que é a igreja que eu frequento. A gente fez uma negociação de uma moto com ele, e aquele mês foi o mês onde a gente mais teve venda assim, estourado em meses. E tanto que a gente tem o Salmo 37 na parede ali, que diz: entrega o caminho ao Senhor e tudo Ele fará. E ali eu percebi que tanto eu quanto a minha equipe, a nossa família, a nossa casa, entregasse tudo a Deus, Ele ia nos honrar e nos mostrou que a gente é capaz de fazer coisas incríveis. E a partir de agora, quais serão os próximos passos para a DS? A DS fez um ano incrível. Eu sou muito grato à minha equipe, Isael, Gustavo, que estão comigo desde o começo, e fizeram o melhor deles para que isso fosse o resultado que a gente tem hoje. Sou muito grato também aos nossos clientes que fazem parte da nossa história, e também a Deus, que fez com que isso tudo fosse possível. A DS Multimarcas resolveu expandir e chegar mais próximo de outras regiões da nossa cidade e de você, nosso cliente, que faz parte da nossa história e de toda a nossa memória. Para que isso acontecesse, estamos abrindo a filial aqui na Avenida Visconde de Mauá, 1794. Sejam bem-vindos ao futuro. Que Deus nos abençoe.